Olá, doutores e doutoras, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui no nosso Instagram. Hoje o convidado do dia é o grande advogado, doutor Silas Martins, ele que é advogado criminalista. A todos vocês que vão chegando aqui, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Já vamos iniciar a nossa transmissão, já eu vou chamar aqui o nosso convidado, Silas Martins, para poder estar conosco no ao vivo. Show? Vamos lá. Antônio Costa, muito boa tarde. Ana Paula, muito boa tarde. Josemiro, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Grande Silas Martins, deixa eu chamar você aqui. Deixa eu chamar o Silas, deixa eu convidá-lo para a gente poder começar. Olá, tudo contigo? Fala, meu irmão, tudo bem, meu amigo? Beleza? Voltamos. Voltamos, já melhor do que lá no YouTube. A gente tentou começar a transmissão através do canal do YouTube e não deu muito certo. A gente pega e prossegue por aqui. Gente, hoje eu estou aqui com o Silas Martins, ele que é advogado criminalista, um jovem advogado, e viemos aqui para poder fazer um bate-papo. E, além disso, tenho a honra de ser amigo desse cara, ele é meu padrinho de casamento. Eu também sou padrinho dele. Então, prazer imenso te receber aqui, meu irmão. Prazer é meu amigo. É um duplo prazer, né? A sua amizade, nós que somos mutuamente padrinho de casamento um do outro, nossas esposas que são amigas de infância, e acabamos que já faz aí 10 anos também que nós nos conhecemos. O prazer é todo meu estar aqui dividindo essa tela contigo aí. Isso que já está para acontecer há bastante tempo, né? Mas a agenda de Vossa Excelência é muito concorrida, por isso que demorou, mas hoje chegou a nossa vez, nós estamos aí. Imagina. Meu irmão, vamos lá. Vamos falar agora sobre esse período de quarentena, esse período de pandemia. Como é que tem sido isso daí para você, no teu escritório? Hoje, como é que é a sua atuação? Estou basicamente atuando aí como, acho que todos, ou a maioria dos advogados, remotamente, trabalhando no home office, sistema de home office, né? Dando para trabalhar. A grande problemática é que, pelo menos aqui na capital, a maioria esmagadora dos processos, eles são processos físicos, né? São processos de papel na esfera criminal. Então, assim, tem uma certa dificuldade de conseguir algumas coisas, mas mesmo com muita dificuldade, a trancos e barrancos, a gente consegue trabalhar, fazer algumas coisas, alguns peticionamentos, peticionar, por exemplo, nos processos que não são eletrônicos. Eu tenho pouquíssimos processos criminais que são eletrônicos. A gente tem que peticionar e, às vezes, mandar por e-mail da vara para poder ver se consegue um despacho. Quando consegue alguma decisão, com muita dificuldade, mas a gente vai tentando driblar aí essas dificuldades para tentar trabalhar, né? Porque as demandas estão ocorrendo. Ah, verdade, verdade. E Silas, como é que foi para você escolher a área criminal? Você escolheu, você foi escolhido? Porque dizem o seguinte, que normalmente dentro da faculdade o aluno, ele namora, ele se apaixona por penal e casa por civil, não foi o teu caso. Essa é uma velha máxima, né, que ocorre. Rapaz, eu creio que eu fui escolhido para ser criminalista. Eu, desde que entrei para a faculdade, comecei os estudos, ainda no primeiro período eu decidi, falei, eu vou ser criminalista, é isso aí mesmo. Assim, e a verdade é que foi esse pensamento, mas logo alguém falou, rapaz, isso é normal. Todo mundo que começa a faculdade de Direito pensa ser um grande criminalista, pensa ser criminalista, mas aos pouquinhos você vai ver que tua parada é outra. E assim, não foi. Porque quando eu comecei, eu não sabia que eu era tão apaixonado pelo direito penal como eu sou. Então, você vai se descobrindo e desde então, determinado a isso mesmo, durante o período da faculdade, fazendo estágio no direito civil, na esfera civil, eu decidi, continuei e me formei pensando mesmo em ser criminalista e, graças a Deus, estou aí até hoje exercendo esse Legal. trabalho árduo. Agora é o seguinte, Silas, nós que somos advogados, nós entendemos muito bem a nossa atuação, só que às vezes é uma dificuldade de você explicar para o leigo a situação, principalmente do advogado criminalista, né? Qual a melhor
qual a melhor resposta para aquela seguinte pergunta? Mas vem cá, você é advogado de bandido? Você defende bandido? Porque existe preconceito, né? Existe esse preconceito. E qual que é o teu conselho aí para os advogados que pensam que está na área criminal e que vão se deparar com esse tipo de questionamento? Eu não sou advogado de bandido, eu sou advogado de quem precisa. E assim, o que eu digo, que no Brasil, principalmente no Brasil, meu irmão, para você sofrer um processo penal, sofrer com um processo penal, você não precisa cometer crime, você não precisa ser bandido, basta você ser acusado. Sendo acusado, você já vai responder. Porque a verdade é essa, e eu sei que eu vou tocar agora num assunto que muita gente vai até se manifestar. Não, mas nem todo mundo que é acusado é culpado. E mesmo que seja, a questão é a seguinte, porque confundem muito a figura do advogado criminalista como alguém completamente abolicionista, que não quer que ninguém seja preso, que ninguém seja punido, que ninguém vá para a cadeia. Não é isso. É que, ainda que seja acusado, é que ele responda e cumpra aquilo que está determinado justamente na lei. Então, não é... Aí alguém sempre fala assim, mas você diz isso, vamos supor, né? Porque a vítima é sua família, porque a vítima de violência sexual não é sua filha, por exemplo. Sim, perfeitamente, por isso que eu digo isso. Porque se fosse da minha família, eu também não poderia julgar, porque julgaria com a emoção e não com a razão. Então, assim, sofremos muito esse tipo de preconceito. E comigo aconteceu algo interessante, porque algum tempo atrás houve um bate-papo, né? Estava ainda para me formar, e a pessoa falando e tal, e dizia assim, não, eu jamais seria criminalista, jamais defenderia isso, porque não convém, não combina com a minha índole. Até que tempos depois, meses depois, o próprio esposo da pessoa, por uma situação até razoavelmente boba, precisou de um advogado criminalista. E quem foi lá para defender? Papai aqui, né? Exatamente, cara. E é a mesma situação, imagina só, a pessoa que pega todo o direito de família, né? Tudo bem que a gente está falando do julgamento que as pessoas fazem acerca do advogado criminalista, mas quando você fala aqui da demanda de família, é a mesma questão, você não pode se sentir cliente. Você não tem, o cliente ele possui um determinado direito, você está ali fazendo a defesa dele dentro dos limites que você possui. Exatamente. Quais dicas aí que você deixaria para os jovens advogados que querem entrar para a área criminal, para a esfera criminal? Primeiro, não vou nem dizer que isso seja só para a esfera criminal. Acho que na advocacia em geral. Coragem. Maturidade para ouvir coisas desagradáveis. Isso aí já é principalmente na esfera criminal, na área penal. Coragem para ouvir, maturidade para ouvir determinadas coisas e relevar. Porque se você deixar entrar pelo ouvido e ficar ruminando isso no coração, você só vai desandar e vai acabar tendo muita complicação. Entrar na esfera criminal, eu confesso que realmente é muito difícil. É muito difícil, é muita indicação. Mas, assim, como qualquer outra área da vida, não é impossível de você reverter isso, de você entrar. Basta, isso a gente vai abordar bastante aqui hoje, você seguir alguns esquemas, subir alguns degraus vez por vez, é óbvio, e relacionamento é tudo. Bom relacionamento é tudo, como em qualquer área. Você, criminalista, esteja envolvido com criminalistas, esteja em contato com criminalistas. Eu sempre dou essa dica, se você quer atuar, você tem que ter relacionamentos, contatos com quem já está na área. E coragem para seguir, porque além dessa questão da opinião pública e o preconceito que há com o advogado criminalista, dentro da própria área você vai encontrar muitos e muitos desafios, encarar desaforos às vezes durante a audiência. É uma batalha, é uma guerra estar numa audiência criminal. Bacana. A galera que falou aqui, mandaram uma mensagem aqui, até a minha aluna Aline, dizendo que estava procurando lá no YouTube. Infelizmente o link do YouTube ele não deu certo, ele migrar para cá, então por isso que ficou um pouquinho desencontrado, parte do público lá, parte do público aqui.
mas eu vou deixar essa transmissão aqui gravada para que depois vocês possam acompanhar também na íntegra quem não pegou desde o início. Legal? E, Silas, para você está advogando há quanto tempo? Bom, eu peguei minha carteira no começo de 2018, né? Uhum. Não, na verdade eu me formei em 2018 e logo assim peguei minha carteira, porque eu fui aprovado ainda no nono período na OAB. De fato, a atuar como advogado, eu estou desde o ano passado, mas convivência de escritório desde 2016, 2017, mais ou menos, que já estou aí trabalhando. Legal, bacana. Quero até cumprimentar um advogado criminalista, amigo que acabou de entrar na transmissão, Camila Fernanda Félix, ela que é advogada criminalista lá em Minas Gerais, é conselheira da OAB MG, seja muito bem-vinda aqui à transmissão. Lá em Minas Gerais, quando você fala em advocacia criminal, ela é referência. Então, continuando o nosso bate-papo aqui. Olá, Silvia, você disse que tinha algumas perguntas para poder me fazer, né? Rapaz. Na verdade, dentro daquele nosso bate-papo aí, que a gente teve a ideia de fazer essa live, era justamente tratar disso, dos advogados iniciantes, que principalmente quem agora se formou em 2019, está formando agora 2020, 2021, né? Primeiro período de 2020, esse desafio de sair para o mundo jurídico, para o mundo da advocacia e encontrar essa crise que a gente, pelo menos até dezembro, ninguém imaginava passar e chegou até nós, porque a verdade é que a pessoa, quando está se formando, acabando ali aquela retinha final da faculdade, já fazendo planos, principalmente quem foi já aprovado ainda durante a graduação, pensando em ganhar o mundo, e aí chega 2020, prepara essa baita e triste surpresa para nós. Então, assim, o nosso bate-papo vai nesse sentido. Como vencer ou como tirar proveito, né? Ou como, pelo menos, minimizar os impactos na advocacia iniciante, no advogado iniciante. Exatamente. Silas, eu digo o seguinte, a crise, na verdade, para o jovem advogado, é uma crise boa. Como assim uma crise boa? Tem pessoas morrendo. Vamos lá, gente. Inteligência aqui para poder entender essa minha colocação. Quando eu falo em ser algo bom, de ser algo de proveito para o jovem advogado, porque toda situação, seja ela pior que for, sempre tem gente ali que vai crescer, que vai poder enxergar novas oportunidades, mesmo durante a crise, mesmo durante a pandemia. Isso se aplica para a jovem advocacia. Por que para a jovem advocacia? Muitos advogados dão aquela desculpa. Mas eu não advogo porque eu não tenho escritório. Eu não advogo porque o meu escritório não é gigante. Eu não advogo porque eu não tenho um carro bonito. Eu não advogo... A pessoa dá N motivos, normalmente materiais, para poder não advogar. E nesse momento agora, a advocacia de pandemia, de quarentena, todo mundo foi colocado de igual para igual. Por quê? Os clientes estão vindo através das redes sociais, estão vendo através das ferramentas virtuais. Então, hoje, o advogado ele tem que dominar as ferramentas de marketing digital, porque se ele não dominar as ferramentas de marketing digital, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para depois. Então, isso aí ele possibilitou colocar todo mundo de igual para igual. Por quê? Todo mundo tem acesso hoje, isso dentro dos advogados, né? A um telefone celular, a uma internet. Então, agora é começar a dominar essas ferramentas, que são ferramentas gratuitas, para você conseguir conquistar esses melhores resultados. E aquela questão, né? Em situações normais, falaríamos agora em situações normais, como o ano de 2019, 2018, por aí fora, esquecendo a questão da pandemia, da questão toda que os tribunais não funcionam, tal, embora as demandas estejam acontecendo. Na verdade, até justamente pela pandemia, elas estão se multiplicando, né? Porque o que está tendo de conflitos, né? Não está no gibi. Então, assim, mas a questão ninguém vai ficar rico do dia para a noite. Sim. Ninguém vai sair da faculdade e explodindo e se tornando, do dia para a noite, o advogado referência. Então, assim, tem muita gente que fica. E aí eu vou levantar essa bola para você responder, porque, na verdade, a ideia de fazer esse bate-papo, você seria meu convidado, mas nós faríamos no YouTube e acabou
por questões técnicas não sendo possível. Mas a questão é, ninguém fica rico do dia para a noite, principalmente na advocacia, e ainda mais quem está saindo agora, fica. Então, assim, a questão qual é a dica e o que você traz de alerta para quem está se formando e a questão de abrir ou não um escritório? Vamos lá. Silvio, eu digo o seguinte, para você poder abrir um escritório, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque existe ali um custo financeiro envolvido e que é alto, né? Aqui no Rio de Janeiro, qualquer aluguel que você vai pegar, hoje é um aluguel muito alto. Então, você tem uma despesa ali muito alta. O meu conselho é, cara, começa a advogar com as ferramentas que você tem em mãos. Começa a advogar com aquilo que Deus te possibilitou, que Deus te concedeu. Ninguém nasce grande na vida. Ninguém nasce grande. O que nasce grande é monstro. Então, todo mundo, ele pega e vem ali naquela escalada. Então, você tem que ir passo a passo. Teve uma vez um aluno que ele chegou para mim para poder me perguntar e falou assim, professor, como é que eu faço para poder conseguir crescer? Porque eu não tenho escritório, eu não tenho carro. Eu falei, pô, que bacana, cara, você não tem um escritório, não tem um carro. Olha, tem uma estratégia muito legal para você poder seguir. Eu falei, como se não tem escritório, não tem um carro? Você vai fazer o que poucos advogados fazem. Você vai atender aqueles clientes que têm dificuldade de deslocamento. O que você vai fazer? Você vai atender esses clientes na casa deles ou onde eles marcaram. Ele falou, isso daí dá certo? Isso daí dá certo. Às vezes a grande questão, Silas, é que o advogado ele está sem recurso nenhum. Isso não tem problema algum, isso não existe nenhum mal. Ele hoje está sem recurso nenhum. Só que ele já está preocupado com o cara que mora lá na Vieira Solto, na cobertura. Com o cara que tem uma renda de milhões por mês, que tem uma grande empresa. Ele fala, mas hoje eu não tenho carro, eu não tenho uma estrutura, então esse empresário ele não vai querer me contratar. De fato, ele não vai querer me contratar. Por quê? Porque ele vai contratar as pessoas que sentam na mesma mesa que ele. Ele vai contratar as pessoas que fazem parte do mesmo ciclo de relacionamento. E isso é muito natural. Você consegue ser contratado e você consegue atingir aquelas pessoas que estão na mesma mesa que você. Aquelas pessoas que hoje estão na mesma roda que você. Então, por exemplo, imagina só, se eu hoje moro, vamos supor assim, eu moro na Rocinha. Se eu hoje sou um advogado que eu moro na Rocinha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu melhor dentro da comunidade da Rocinha. Eu vou virar referência de advocacia na comunidade da Rocinha. Eu vou te falar e dar dinheiro. E dar dinheiro. Perfeito. Oportunidades. E depois de eu pegar essa referência ali e de gerar resultado para aquela comunidade, para aquelas pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus honorários e eu vou ter condições de me mudar. Aí dali eu vou me mudar para outro bairro. E nesse outro bairro, eu também vou fazer o mesmo trabalho, eu vou ter a mesma atitude e eu vou juntando patrimônio de tal forma que nessa caminhada, não importa quanto tempo vai durar, vai chegar uma hora que você vai estar morando ali, perto desse pessoal que mora na Vieira Solto. Você vai estar frequentando os mesmos restaurantes, você vai estar frequentando a mesma mesa que essas pessoas e você vai estar atendendo as empresas que essas pessoas possuem. Então, tudo na vida é uma escalada. É você saber utilizar a ferramenta que você possui hoje a seu favor, sabendo que você tem alguns limites e esses limites não tem nada de mais para isso, mas você conquistar as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você não conquista os teus familiares, os teus amigos, aquelas pessoas que sentam na mesa contigo, existe algum problema aí. Então você primeiro tem que se tornar referência para essas pessoas, para você depois buscar dar outros voos. Então isso vai fazer parte da carreira de todo mundo. Não adianta querer alcançar aqueles que estão um pouco além se você não alcança primeiro quem está ao seu derredor, quem está ali, até porque é um tipo de prestação de serviço que nós oferecemos que o nosso marketing, claro que hoje a gente vive na era digital, mas uma ferramenta excelente do nosso marketing é a questão do bom e velho boca a boca. Então, assim, não adianta você querer conquistar. Eu sei, porque realmente é difícil. É como, fazendo uma comparação, talvez, para ficar mais claro, é como o advogado que pretende trabalhar com direito do trabalho e já querer pegou a carteira no dia seguinte, já quer conquistar as grandes empresas para ser advogado das grandes empresas, quando, na verdade, o dono daquela empresa nem nunca ouviu falar, não tem uma referência, não tem uma referência sobre aquele advogado e como confiar algo tão grande na mão de quem você não conhece. Não é que você não seja capaz, mas é que você ainda não teve o reconhecimento perante aquele. Então, assim, não adianta realmente querer começar grande, não adianta você querer vou atuar na área criminal e no dia seguinte você quer
pegar um grande júri, uma coisa muito complexa para fazer que não tem como. Você começa hoje na advocacia, pegou carteira, e no dia seguinte você está na defesa do Fernandinho. Não, você vai começar no juizado especial criminal, irmão. Você vai ali naquele processo ali que o fulano xingou a outra fulana, que o fulano quebrou. É o que eu costumo dizer, e toda vez que eu vou e participo de alguma audiência no juizado especial criminal e eu posto, eu sempre boto lá brincando. Vim resolver uma treta de menor potencial ofensivo, porque não tem como. Você vai ali, resolve aquele probleminha ali hoje, faz um juizado especial criminal de alguém que xingou alguém, de alguém que empurrou alguém, de alguém que pegou, no caso de uma apropriação indébita, e aquele alguém que você resolveu um problema pequeno, passa para alguém, para a família de alguém que de repente foi preso num 157, num furto, né? Um 157 roubo ou num furto, e dali você vai crescendo, vai atuando, vai aumentando o tamanho do seu peixe, vai aumentando o tamanho do seu cliente. Então não adianta realmente ter pressa a colocar os carros na frente dos bois, porque não vai dar certo, vai se atrapalhar. Mas me diga, vamos lá, como começar, como ingressar hoje no mercado de trabalho, na advocacia? Na verdade, hoje você tem dois caminhos. Você pode ou advogar para o escritório de outra pessoa, ou você pode pegar e seguir a sua carreira. Às vezes você fala, se você está muito inseguro, se você não sabe qual o caminho, por onde seguir, é válido você pegar e trabalhar para uma outra pessoa. Isso daí não existe mal nenhum. Até porque nem todo mundo vai empreender, nem todo mundo vai ser um bom empreendedor, nem todo mundo vai ter um escritório e vai conseguir fazer uma boa gestão. Então, a questão é, você não pode ter pressa. Às vezes você acaba atropelando diversos pontos ali, diversas fases da vida, da advocacia, e nessa você vai se queimando. Então, você não quer pegar e abrir um escritório hoje para poder fechar amanhã, para poder fechar depois de amanhã. Então, você tem alguns caminhos. Você pode abrir seu escritório sozinho, você pode abrir em parceria com outra pessoa, para poder dividir os custos, né? Para poder fazer com que o impacto do risco ali seja menor no início da abertura do escritório. Você pode trabalhar com outra pessoa, pegar uma experiência para futuramente empreender, ou seja, você utiliza ali aquela experiência para você poder aprender, às vezes, algumas fases processuais, para você ter alguma atuação que às vezes você nunca teve, e daqui a pouquinho você já pega ali e aplica, até mesmo de como fazer a conquista de novos clientes. Agora, uma coisa que eu digo também, não necessariamente você tem que trabalhar para alguém para você poder trabalhar sozinho. Se você tiver vontade, se você estiver disposto a pegar e advogar por conta própria, existe espaço no mercado. Mas para isso você vai ter que aprender a vender, você vai ter que aprender a negociar, você vai ter que aprender técnicas de persuasão, você vai ter que aprender ferramentas de neurolinguística, você vai ter que aprender matérias que a faculdade nunca te ensinou e que vão ser essenciais, fundamentais para você poder manter esse negócio. É necessário vencer o medo. É necessário vencer o medo, porque isso é natural. Isso é natural. Porque a gente, quando sai da academia, a gente, quando sai da faculdade, a gente diz, e agora? Pega a carteira, né? E agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou resolver essas situações? Então, é normal e é uma questão de humildade. Se não consegue, ou se não teve uma vivência durante, por exemplo, o estágio, que eu considero muito importante, embora nem todos possam fazer um estágio, e aí talvez não tenha feito na área que propriamente dito vai atuar, mas quando sair, ter alguém como referência, alguém como mentor, alguém que possa orientar, alguém que possa dar os caminhos, alguém que possa dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. E, assim, esse tipo de parceria inicial é muito importante, que até hoje eu vivo. Na verdade, peguei logo a minha carteira, deu uma travadinha, mas já voltou. Que peguei logo a minha carteira, graças a Deus, eu tive como mentor, e que tenho até hoje, trabalho até hoje com ele, na verdade, alguém que foi meu professor durante a graduação. Então, assim, quando eu cheguei, e mesmo que eu tenha feito a OAB, a prova prática, eu fiz já no direito penal, é um mundo completamente diferente. Uma coisa é a prova de OAB, outra coisa é o mundo aqui na vida real. Então, assim, é importante ter esse tipo de pessoa que vai te acompanhar
E não é vergonha nenhuma ter alguém como mentor. Quer dizer, doutor Robert, eu tenho uma causa aqui, o senhor pode me ajudar? Eu não sei por onde começar. E às vezes até dividir o honorário, pegar como parceria, falar assim, olha só, se eu pegar, o senhor me ajuda, assina comigo, faz. É normal ter esse tipo, né, de tratamento. Uhum. Verdade. Não, isso daí é normal. Eu digo assim, na advocacia ninguém vive sozinho. Na advocacia ninguém vive sozinho. E a Aline que está aqui desde o início da transmissão, na verdade, a mentoria que ela faz com uma turma que eu estou ali de advogados, que são advogados sensacionais, a Aline, uma delas, tem um grande conhecimento de trabalho, que agora estão começando a lecionar, estão começando a fazer palestras e estão nesse mentoria. Então, e realmente o melhor negócio é pegar uma pessoa que você admira, que você se espelha, e observar o trabalho dela e através do trabalho dela, você falar, cara, é uma pessoa que vale a pena, é uma pessoa que eu quero acompanhar. Ele mesmo que já fez a mentoria comigo para advogados, onde eu ministro treinamento de marketing, vendas e negociação. Isso faz parte, tudo é um aprendizado. Eu tenho hoje as pessoas que eu sigo, os treinamentos que eu faço, eu tenho hoje pessoas com quem eu me aconselho, né? Hoje eu tenho acesso a muitos juízes, então sempre quando eu tenho alguma questão, eu vou lá, eu me oriento com esses juízes, eu converso com esses juízes, eu troco ali uma ideia para a gente poder ver, para eu poder conseguir traçar a melhor estratégia e conseguir o melhor resultado para o meu cliente. Então ninguém vive sozinho, você nunca vai ser o supra-sumo da advocacia. É sempre pegar, ter a humildade de conversar com um, de conversar com o outro, de pedir ajuda. Isso daí faz parte do crescimento e não é em qualquer fase, é para sempre. É para sempre. A única questão é que vai mudar o teu ciclo de relacionamento e as pessoas que você vai ter aquele contato direto, pelos quais você vai poder chegar ali e ter a confiança dessas pessoas para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Voltando, você tinha dito um pouco antes, não necessariamente a pessoa, e na verdade é o que praticamente não acontece, é sair da faculdade, pegar a carteira e vai trabalhar sozinho. Não necessariamente. Na verdade, acho que a maioria precisa trabalhar, nem que passe um ano, 6 meses trabalhando no escritório de alguém que possa efetivamente ajudar, e você vai construindo a sua autoridade, você vai construindo a sua carreira, vai pegando a sua experiência, até porque o primeiro desafio, e o cliente nasce justamente aí, no escritório, eu digo assim, ele nasce justamente com esse atendimento. E assim, você sai e fala assim, poxa, fulano me ligou, doutor, eu estou com uma situação assim, assim, e você pensa, o que eu vou dizer para ele? Qual é o conhecimento que você precisa passar? Segurança, você precisa passar conhecimento, você precisa dominar o assunto, saber quais são as possibilidades jurídicas de resolver aquele problema, porque quem te procura com um problema e você saber atender. Então, assim, é importante. Eu, quando cheguei no escritório e vi a primeira família entrar, eu sentei lá e fiquei vendo o doutor Juarez atendendo. Como que ele atende? Quais são as possibilidades, as teses de defesa que ele diz que vai empregar para tentar solucionar ou aliviar aquele problema, não é isso? Então, assim, essa mentoria, essa vivência com alguém mais experiente é fundamental, até porque a porta de entrada para o mercado também é baseada nesse relacionamento, porque é uma das coisas que eu vou te impulsionar a tratar aqui, a questão dos relacionamentos como porta de entrada para a advocacia, para aquele advogado que está iniciando, como você falou, né? Você tem alguém que você pergunta, que você tira uma dúvida, que você ajuda, e quem sabe aquele que precisa de uma vaga em um escritório, com um relacionamento desse, também não consegue. Porque foi assim que eu consegui. Ligando, tirando uma dúvida, ele falou, rapaz, vem aqui no escritório que eu vou conversar contigo. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, dá para você trabalhar aqui comigo num esquema assim, assim, assim. Depois de um tempo você vai trabalhar sozinho, mas trabalha aqui no escritório. Então, esse tipo de parceria é muito importante. Como vencer esse medo para encarar a advocacia? Diz para mim. Perdão, deu uma travada na sua transmissão. Qual a pergunta? Como vencer esse medo inaugural, esse medo inicial? Tá travado? Deixa eu ver. Não sei se é o meu ou se eu deu uma travada. O teu tá dando uma travadinha.
Deixa eu ver aqui, peraí. Pronto, foi. Às vezes quando ele dá uma travada, é bom você pegar, sair e voltar na tela que ele dá uma destravada. Mas repete a sua pergunta para mim. Como vencer aí esse medo inaugural, esse medo inicial da advocacia? Como vencer esse gigante? Silas, na verdade, o medo, você tem medo porque você tem medo do desconhecido, você tem medo da advocacia. Você não tem medo de fazer uma petição inicial, você tem medo de despachar. Você tem medo de errar, você tem medo de falhar. Então, um dos principais pontos, na verdade, da procrastinação, quando você para poder estudar isso a fundo, é exatamente o medo. Você procrastina porque você tem medo de algo. Ou você procrastina porque você vai fazer algo que não é prazeroso. Ou seja, tudo aquilo que te desafia, tudo aquilo que você vai fazer a primeira vez, que é um desafio para você, você tende a procrastinar. E muitas vezes você procrastina porque você tem medo. Você tem medo de falhar, medo de errar. Então, diversos medos é o que vai fazer você dar aquela travada. Então, gente, é pensar sempre o seguinte: para todo mundo teve uma primeira vez. O próprio juiz que preside uma determinada audiência, ele fez a primeira audiência dele. E ele teve todos os medos dele. O juiz, que às vezes ele teve medo de ser engolido pelas partes, pelos advogados. Olha só que interessante. Às vezes você tem o desembargador, a primeira vez que ele pegou e que ele subiu ali para a Câmara, para ele poder participar de uma sessão de julgamento. Então, para ele poder pegar e participar dessa sessão de julgamento, ele diz, caramba, é a minha primeira vez. Então, todo mundo tem a primeira vez na vida. E depois, quando você faz a primeira petição inicial, quando você faz a primeira petição inicial, você está com medo de travar. Aí você faz a primeira, você faz a segunda, você faz a terceira, você faz a quarta, você faz... Aí daqui a pouco você olha e você fala, meu Deus do céu, um dia eu já tive medo de fazer a petição inicial, só que isso é normal, isso é muito natural. Então é você pegar, encarar, matar no peito e falar, cara, se eu não der o primeiro passo, ele nunca vai acontecer. Se eu não der o primeiro passo agora, o sucesso ele nunca vai me alcançar. Porque você alcança o sucesso uma vez que você pega uma determinada tarefa que vai te trazer resultado e você cumpre essa tarefa reiteradas vezes, diversas vezes. Então, isso vai fazer com que você consiga alcançar esse resultado. Seja por contestação, seja por recurso, seja por atendimento do cliente. A questão é, você tem que sempre estar preparado, sempre estudar. Tem gente que fica com medo, e eu vou te falar, essa pessoa merece ter medo. Por que merece ter medo? Porque é a pessoa que não se prepara, é a pessoa que não estuda. A pessoa que fala, eu tenho medo de atender cliente, legal. Mas a pessoa nunca estuda vendas, nunca estuda marketing, nunca estuda PNL, nunca estuda nada. Uma pessoa que fala, eu não sei fazer audiência, mas a pessoa ela nunca estuda antes da audiência, antes de encarar aquela audiência. Então essa pessoa ela vai ter medo para sempre. Então, o medo ele pode vir de alguma das formas, de alguma dessas formas. Uma delas é a falta de preparação. Aí a falta de preparação é falta de vergonha na cara da pessoa, de pegar, de dar uns tapas na própria cara dela e de falar, meu filho, acorda, vamos lá, vamos estudar, senão a vida não vai andar. E o outro tipo de medo é aquele que é natural, mas a pessoa ela vai ter que dar o primeiro passo para poder vencer. E aí ela acaba se tornando, com a repetição, expert na área que ela se propôs a atuar. O medo no início da carreira é normal. O que não é normal é esse medo excessivo. Isso, e eu vou te falar uma coisa, Silas. O advogado iniciante, ele tem tanto medo, mas tanto erro, que normalmente ele não erra. Olha só que legal. É um excesso de zelo até. Ele começa a ter um excesso de zelo para fazer uma petição inicial, para fazer uma contestação, para fazer uma defesa. Então, às vezes, o medo ele pode ser benéfico. Ele não pode te travar. Você precisa impressionar. Você precisa fazer sua melhor defesa. Você precisa ser seu melhor argumento. Se você estiver fazendo uma inicial na esfera civil, você precisa fazer a melhor peça. Então, você precisa impressionar. Então, esse medo, realmente, ele acaba sendo uma boa alavanca que você vai, inclusive, dar o seu melhor. Total. Exatamente. Então, você tem que utilizar o medo, canalizar ele, na verdade, para ele poder te ajudar, para você ter toda a cautela para se preparar para fazer a melhor sustentação oral, se preparar para poder fazer a melhor petição. E é o que eu sempre encorajo os meus alunos que passam pela minha mão, que fazem os treinamentos comigo, que é o seguinte, cara, você só tem essa vida, você só tem essa carreira aqui para fazer dar certo. Quer ser advogado? Seja um advogado completo, seja uma advogada completa. Aí tem gente que diz, mas eu sou tímido, mas eu sou travado. Tudo isso se treina. São diversos bloqueios mentais que você se coloca, são diversos rótulos que você se coloca, mas que dá para trabalhar, que dá para você pegar e enfrentar para poder eliminar todas essas travas, eliminar esses medos
para você poder ser um advogado completo. Se quiser atender cliente, vai atender cliente. Se quiser fazer petição, vai fazer petição. Se quiser fazer uma sustentação oral, vai fazer sustentação oral. Se quiser fazer uma audiência, vai fazer uma audiência. Mas a questão é você se pegar, você encarar, bater no peito e falar, cara, é a minha chance, é a minha oportunidade, eu vou fazer dar certo, porque eu só tenho essa vida, eu só tenho essa oportunidade, essa carreira aqui para poder fazer dar certo. Você quer chegar daqui a alguns anos, daqui a 15, 20, 30 anos, virar para os teus filhos, para os teus netos e contar o quê? Uma história de um fracasso, uma história de um covarde que se acovardou de pegar, de dar os próximos passos por medo? Ou você quer contar uma história o quê? Ó, a vovô, ou então a vovó, o papai, a mamãe, ó, eu tive medo no início. Olha, foi difícil, mas eu peguei, encarei no peito e eu segui em frente. Você tem que pensar em qual história você quer contar lá na frente. Você tem que pensar se lá na frente você quer contar uma história com seus fracassos para você não ter realizado os seus sonhos, ou se você quer contar uma história de superação que vai fazer com que outras pessoas se inspirem em você por você ter enfrentado o medo e seguir em frente. Se você sucumbir ao medo, você vai permanecer no mesmo estágio que você está. Agora, se você pegar e resolver enfrentar, você vai conquistar aquilo que muitas pessoas não conquistam. Por quê? Porque elas ficam paradas ali diante das suas travas. E se o medo for excessivo, a insegurança for grande demais, é sempre bom lembrar que não perder a humildade, pede uma ajuda. Você pode dar uma revisada, pode ver e tal. Eu sei que tem muita gente, tem muita dificuldade, às vezes, em conseguir alguém que oriente, mas sempre tem. Então, pergunta, pede uma ajuda. Olha, esse argumento tá bom, o que que você acha e tal, para até mesmo vencer. Porque isso é, para quem está iniciando, pode perguntar, mas esse assunto não é o assunto, não é o mérito da live. É assim, porque quem está iniciando precisa vencer isso agora e com urgência, porque como até mesmo, acho que é Jasmine, né? Ela disse aqui quando eu falei que as demandas estão acontecendo e talvez estejam acontecendo mais ainda, e ela falou, realmente está tendo uma procura, porque se precisa sanar esse problema com o mais urgente possível, porque as demandas estão acontecendo e as pessoas estão procurando advogado, estão procurando quem possa resolver os problemas, quem é que pode solucionar aquilo. Então, tem que correr para resolver isso agora e vencer esse medo agora e começar a botar a cara aí para começar a advogar, porque esse é o momento. Total. Como a gente já conversou, né? Talvez esse agora seja um momento excelente, porque tem muita gente com um aspecto muito pessimista, dizendo que vai ser a grande ruína da advocacia. Talvez não, né? Talvez esse seja o boom, seja o momento. Seguinte, que essa vai ser a maior onda que a advocacia já viveu. A melhor fase que a advocacia já viveu. Até mesmo para a área trabalhista, esse momento agora deu uma ressuscitada na área trabalhista. Porque depois da reforma que você teve, deu uma queda muito grande. Muita gente ficou receosa. Então agora é uma grande onda que está vindo e para todas as áreas. Para a área civil, para a área trabalhista, para previdenciário, para criminal, para todo mundo. Se você não se preparar, se você não tiver as ferramentas adequadas para você conquistar os seus clientes, se você não aprender a vender, a negociar, a fazer o teu marketing, que é muito importante, se você não estudar o direito também dia após dia, por quê, filho? Não adianta você pegar ser o melhor vendedor, não adianta você ser o melhor negociador se você depois não entregar o resultado, porque o resultado vai fazer o teu nome na advocacia. Isso que vai ser importante, legal? E se antes como disse o colega... Antes da gente aqui para o fim, só dar um recado para o pessoal, o seguinte, ó, eu fiz isso daí nas últimas lives. Eu vou disponibilizar aqui nessa live, ó, vai ser a última vez aqui pelo Instagram. Eu vou disponibilizar aqui uma bolsa, legal? Uma bolsa de 50% para qualquer um dos meus treinamentos de prática advocatícia. Talvez vocês saibam, talvez não, mas lá eu tenho um site que é www.euadvogado.com.br. Lá tem treinamento de marketing, vendas e negociação, de prática nos juizados especiais cíveis, prática nas varas cíveis, prática em inventários, prática de direito imobiliário, prática de direito de família, e são os treinamentos mais completos do país. Por quê? Porque ali eu falei, cara, para poder fazer um negócio, vou fazer o melhor. Da mesma forma como eu faço pelo meu cliente, eu faço pelos meus alunos. E ali é para você poder aprender o conteúdo de prática advocatícia mesmo, para você poder atuar do zero. Então, como é que vai funcionar essa bolsa? O primeiro que me chamar no direct, legal, vai ganhar essa bolsa de 50%. Então, mas antes disso, vai lá no site euadvogado.com.br, veja qual treinamento que você quer, escolhendo o treinamento, chega lá no direct e fala, pessoal, eu quero a bolsa de 50%, e aí você pega e parcela lá no cartão e até 12 vezes se quiser. Fechado? Eu sou testemunha ocular, presencial
da dedicação que você tem aí ao longo desses anos aí com esses cursos e palestras que você tem rodado aí o Brasil inteiro. E a gente, às vezes que nós estamos juntos aí, sempre naquele nosso encontro aí, eu vejo a sua dedicação, sua busca para oferecer esse melhor aí. E aí, voltando, é como disse o colega aí, o doutor Júnior, tem que fazer o nome. Tem que fazer. Se fizer besteira agora, você começa uma carreira com um nome manchado e assim a gente sabe que a má fama para ser consertada é muito ruim. A boa fama é tranquilo. Sim. Agora para você refazer um nome, botar um nome limpo no mercado, leva muito tempo porque para você conquistar a desconfiança é muito rápido, mas a confiança é completamente diferente. É um caminho bem árduo. Então, veja bem, as demandas estão acontecendo, os problemas estão acontecendo. E aí a gente vai começar a falar agora sobre a questão de usar as ferramentas que a gente tem para conquistar esses clientes, para chegar a esses clientes, né? E também, é claro, a questão do atendimento, da abordagem, da forma de tratar a dor do cliente, porque quem nos procura, principalmente para mim, quem me procura é porque está com uma dor, está com uma situação muito difícil na vida, na família, para ser resolvida. Então, Claro. assim, para ingressar e ingressar agora que as demandas estão acontecendo, é a questão do marketing e do relacionamento. Porque antes de eu falar do marketing, embora isso esteja até de uma forma ligada com isso, esse relacionamento. Relacionamento, quando eu digo, é o próprio network mesmo. Então, Sim. assim, você precisa estar em contato. Se você quer ser um grande civilista, esteja em contato com os civilistas. Se você quer entrar no mercado, né? E, por exemplo, isso foi o que eu falei inicialmente aqui, que foi muito relevante para mim. Esteja em contato com criminalistas. Vá a audiências, assista audiências, para na frente ali da sala de audiência e começa a bater papo, ver como é que é, o que está acontecendo. Começar a se ambientalizar. Você acha isso válido e efetivo? Total, Silas, eu digo o seguinte, eu quando comecei na advocacia, não tinha nenhum treinamento no mercado que ensinasse advogado, não tinha nada disso. Até por isso, quando eu comecei, eu fui um dos primeiros que comecei com esse viés da prática advocatícia. Então, o que acontecia naquela época? Não tinha ninguém, então eu ia para o fórum. Eu ia para o fórum, eu assistia uma audiência, eu conversava com o secretário do juiz, eu conversava com o serventuário, eu conversava com o juiz mesmo. Às vezes tinha juiz que recebia bem, tinha juiz que não recebia mal, mas eu não estava nem aí. Eu não sou aquela pessoa de sentimento frágil que fala, ah, meu Deus do céu, falou grosso comigo. Se falou grosso comigo, o problema dele, é uma disfunção da pessoa, não é uma disfunção minha. Até porque isso aí é o que mais vai acontecer na advocacia, né? Vai, acontece. Então você tem que ter postura, você tem que ser firme, você tem que saber se portar, né? Então isso aí é muito importante. Então o relacionamento, saber conversar com as pessoas, saber chegar até as pessoas e tratar essas pessoas muito bem, não apenas por interesse, mas você saber gerar relacionamento, isso daí é fundamental para todo advogado. É verdade. Então, assim, a questão do network, né? Vamos falar da questão do network. As pessoas, por exemplo, eu sou iniciante, peguei minha carteira, vou fazer um network. O camarada pensa a primeira coisa, aí tem um evento, tem uma palestra na OAB, ele vai para lá onde ele vai encontrar o quê? Só advogados, só gente que já faz aquilo que ele precisa fazer e conquistar cliente. Então, assim, a questão do network às vezes é mal pensada, é estar onde estão só os advogados. E não é só isso, você precisa frequentar ambientes que estejam seus potenciais clientes. Isso eu considero o seguinte: o ambiente do OAB é muito legal, acho legal ter Mas essa não é união da tudo. classe. De você estar próximo ali de outros colegas, até porque dentre os colegas você acaba fazendo as parcerias são importantes, então eu considero, com o devido respeito à tua opinião, eu considero ali um local que é legal de estar frequentando, mas ao mesmo Eu tempo, também acho. mas ao mesmo tempo, a colocação que você fez realmente é correta. Não basta às vezes só as parcerias. Porque você não pode ficar dependendo só dos seus colegas. Você tem que criar a tua própria carteira de clientes, ir para locais e frequentar locais. Eu digo o seguinte, Silas, a advocacia está nas oportunidades. Em todo local, você tem Perfeito. oportunidade de fechar com um possível cliente. Às vezes pode parecer exagero da minha parte,
mas sempre deu muito certo. Em todo lugar que eu vou, eu tô de terno e gravata durante a semana. Às vezes eu tô viajando, mesmo que eu não vá palestrar logo em seguida, mesmo que eu não vá ao fórum logo em seguida, eu vou de terno e gravata. Por quê? Porque no meio do caminho tem o motorista do Uber, no meio do caminho tem o empresário, tem a pessoa que vai sentar do meu lado na aeronave. Então, sempre nesses locais, eu consigo o quê? Desenvolver contatos, desenvolver relacionamentos que vão me trazer oportunidades. E só nessa brincadeira aí, eu já fechei alguns contratos na rua. E pegando um Uber, pegando um avião, na sala VIP, com alguma pessoa que está sentada do meu lado. Então, é muito importante você saber ficar atento às oportunidades, saber se relacionar com as pessoas. Quando a pessoa está do meu lado, eu não viro para ela e digo: oi, tudo bem? Olha, eu sou advogado, toma aqui meu cartão que você está falando. Não, você puxa um assunto com a pessoa e no meio do assunto vai surgir ali um tema que você é advogado. E aí você dá um jeito, você começa a encaixar, a pessoa começa a se abrir contigo, isso é tudo muito natural. Teve uma vez que foi muito interessante, eu estava num voo indo para Vitória, eu estava indo para poder advogar no interior lá do Espírito Santo, e tinha uma pessoa que estava do meu lado, eu confesso, cara, eu estava muito cansado. E eu estava de terno e tal, eu apaguei, cara. Eu não vou curtir, mas eu apaguei 50 minutos. E quando eu acordei, sabe quando você está dormindo assim, aí você dá aquele, parece com espasmo, cara? Rapaz, eu acordei, eu dei uma abraçada no cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que forma, né, para começar a conversa com uma pessoa. Eu dei uma abraçada no cara do lado, pedi desculpas e comecei a conversar com ele. E quando eu comecei a conversar com ele, ele começou a me contar. Aí ele falou que estava indo para Vitória para poder ver tal situação. Eu falei que eu estava indo para o interior do estado para poder advogar. Ele falou, eu tinha ouvido você falando no telefone. Ou seja, as pessoas estão atentas, né? E no meio dessa conversa ele falou, poxa, eu tenho um problema, eu tenho uma ação contra a Ford e o meu advogado... E começou a falar mal do advogado, né? Eu tenho muita cautela com isso, porque tem às vezes cliente que reclama por reclamar. E tem cliente às vezes que reclama por razão. E aí, como ele começou a falar, eu vi que realmente tinha algumas falhas ali, alguns erros, né, mas não era nada tão grave, dava para o advogado poder consertar. Eu não queria atravessar aquele advogado, mas eu falei para ele a minha percepção sobre o processo. Silas, quando eu falei para ele a minha percepção sobre o processo, ele falou, cara, eu não pensei nisso desde o início da ação. Você está muito correto na sua tese. Cara, me dá o seu número, me dá o seu contato, como é que eu faço para poder te contratar? Eu falei para ele, olha, o seu advogado não está fazendo nada errado nos autos. Até pelo menos aqui pela minha análise. Então, prossegue com ele, passa para ele essa visão, mas toma aqui o meu contato. Caso você tenha alguma outra questão, você pode contar comigo, vai ser um prazer imenso ir lá no meu escritório para a gente poder tomar um café. Então, olha só, num voo de 50 minutos, que eu dei uma abraçada no cara, ou seja, comecei um bate-papo com ele não da melhor forma, mas que gerou fruto, gerou ali um contato, um relacionamento. Soube aproveitar a oportunidade. As demandas estão por aí, cara. Estão em todo lugar. Eu já passei por isso também. Porque por mais que às vezes a gente diga assim, eu sou advogado criminalista, eu indo para o escritório, inclusive é uma causa até que eu pedi você para assumir aquela questão do carro, né? Eu conversando com o motorista do Uber, eu falei, não, ele perguntou, e aí, total, aquela conversa de sempre, eu falei, não, eu sou advogado, pá. E ele me apresentou a causa, eu falei assim, olha só, eu não faço, mas eu tenho meu sócio, tenho tal. E aí, tipo assim, então, assim, as demandas estão aí. Então, enquanto você está na igreja, tem alguém te vendo ali tem alguém com um problema que está te vendo, você está numa festinha, está num baile, está não sei onde, tem alguém do teu lado com um problema jurídico, precisando de um advogado, você pode ser essa pessoa. E aí entra um detalhe interessante, porque a gente vai entrar na questão do marketing. A gente precisa, porque tem gente que fica com vergonha de falar o que de falar o que faz, não posso parecer muito exibido, muito isso, aquilo. Se ninguém souber que se você é advogado, que quem está ouvindo a gente é advogado, eles não vão te contratar. Eles vão procurar alguém que eles sabem quem é. Então você precisa, a todo momento, claro, né? Oi, eu sou advogado, né? Andar com um cartaz na cabeça dizendo sou advogado, me procure, não, mas na conversa expor, não, eu sou advogado. Você não é você não tem que ser igual o vendedor de shake da Herbalife, que vai botar um broche, ou então vai botar uma placa falando o tempo todo, oi, eu sou advogado, tá com algum problema? Pergunte-me como. Não é dessa forma. Mas você tem que... As pessoas que te conhecem, fazem parte do teu ciclo de relacionamento, as pessoas, quando elas te veem, elas têm que te enxergar como autoridade nessa área. Eu digo o seguinte, se os teus familiares, se os teus amigos, se os teus colegas não te contratariam, por que um terceiro deve te contratar? Exatamente. Isso daí é para parar e para refletir mesmo. Então, gente, começa a aprender a se portar, começa a aprender a se colocar. E não é você apenas pegar e postar uma foto com uma roupinha bonita nas redes sociais para falar, isso daqui é o meu marketing. Marketing vai muito além disso.
Legal? Então, gente, é questão de postura, é questão de você aprender a vender, aprender a se colocar. Quando o teu tipo de relacionamento pensa no advogado, tem que pensar em você em primeiro lugar. Se não pensa em você no primeiro lugar, tem algum problema aí. Tem algum problema e tem um grave problema. Então, primeiro, pensar, cara, como é que eu faço para poder me portar para os meus familiares? Como é que eu faço para poder ser referência para os meus amigos? Se os teus familiares, se os teus amigos estão contratando outros advogados, tirando outras pessoas que não é você, você tem que começar a rever urgentemente a Tem forma alguma como você... coisa errada. Exatamente. Tem alguma coisa. Então, e foi até minha amiga Tayane, advogada também, entrou, uma grande advogada trabalhista. Ela falou: o motorista do Uber adora conversar e falar dos problemas. Não só o motorista do Uber. Qualquer um que você chega perto e começa a desenvolver um diálogo seguro, ético, e que você também transmita essa segurança, as pessoas vão falar: olha, eu tenho um problema assim, eu tenho um problema parecido, eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. Agora, você tocou num ponto espetacular. A questão do marketing, e a questão do marketing pessoal, não só como advogado, mas como você se porta, e as redes sociais são importantes nisso. Eu vou explicar por quê. Porque há um tempo atrás, alguns meses, um rapaz me conhecia, falou assim: poxa, meu amigo, estou precisando de arrumar uma vaga no escritório, eu preciso trabalhar. E começou a falar as questões dele, querendo trabalhar como criminalista. Eu falei: não, eu vou tentar te ajudar, vou te indicar. Quando eu indiquei ele para uma pessoa, para ele começar, nem que fosse como um estagiário, que eu indiquei ele para um amigo meu no dia seguinte retornou dizendo: poxa, Silas, não dá para contratar o rapaz. Aí eu falei assim: mas por que ele é gente boa, tal? E ele falou assim: poxa, não, ele pode ser até gente boa, mas eu fui entrar no Facebook dele, as postagens que ele faz não condiz com quem quer advogar na área criminal. Então, assim, não dá. O camarada posta muita besteira, o camarada vive numa vida dissoluta, e isso é muito importante. Como você se mostra para quem, não só para quem vai te contratar num escritório, mas também para aquela pessoa que tem um problema e quer ver que tipo de pessoa é você. Uma pessoa que, e é claro que não tem nada contra quem gosta de frequentar uma baladinha, quem gosta de beber, quem gosta. Mas será que sua rede social é só isso? É esse o marketing? Entendeu? Eu queria que você comentasse. Total. Silas, eu digo o seguinte, eu não tenho que atender ao meu gosto. Eu não tenho que atender às minhas expectativas. Tudo que você faz, você tem que pensar no cliente. Como o cliente te vê? Qual o estereótipo que o cliente tem do advogado? Então, por exemplo, cara, eu não estou aqui para poder cagar regra. Mas eu estou aqui para poder fazer aquilo que eu sei que o meu cliente vai gostar. Que eu sei que o meu cliente ele vai ver, ele vai me julgar e ele vai dizer se eu sou um advogado de confiança ou não. Isso passa de acordo com o conteúdo que você vende. Por exemplo, o cliente ele tem um estereótipo quanto ao advogado. O advogado é o cara que está de terno e gravata, que é o meu caso. Então, por exemplo, se eu for atender um cliente meu, eu não vou chegar só de camiseta, ou não vou chegar só de blusa social com a manga dobrada. Ah, professor, mas está calor aqui na minha terra, faz um calor, parece que eu estou dentro do inferno, parece que eu estou abraçando o capeta. Cara, às vezes aqui no Rio de Janeiro, 40 graus, o sol torrando, alto verão, o tribunal nos libera de usar terno e gravata e a OAB também libera de usar terno e gravata. E eu vou me apresentar sempre de terno e gravata. Por quê? Porque as pessoas te julgam de acordo com aquilo que você está usando. Elas julgam também pela imagem. Elas julgam através daquilo que você posta. Elas julgam pelo texto que você coloca. Elas julgam pela foto que você está colocando nas suas redes sociais. Então, por isso que você tem que sempre... Se você passar uma imagem de alguém irresponsável, de alguém que só quer fazer loucura, a pessoa pode acabar gerando uma desconfiança nessa pessoa em relação ao seu profissionalismo, porque infelizmente essas coisas estão diretamente ligadas. Exatamente. Infelizmente, né? Você não tem que pensar em se agradar. Você tem que pensar em agradar o cliente. A pessoa fala: mas a rede social, mas o perfil é meu, eu faço o que eu quiser. Aí, para mim, já é um posicionamento que, com todo respeito, de uma pessoa que é totalmente retardada, ela ainda não cresceu e ela ainda não aprendeu. Não está preparada para a vida profissional. Não está preparada para a vida. Não está preparada para a vida. Uma pessoa que no momento ela começa a colocar em primeiro lugar o próprio perfil, o próprio eu, as próprias postagens em detrimento do resultado pessoal, essa pessoa não está nem preparada para a vida. Então aquilo que você entrega tem que ser o quê? Pensando sempre no seu cliente. Silas,
Se o meu perfil hoje ele não me trouxesse um retorno profissional, eu não alimentaria, eu não teria ele. Por quê? Para poder viver por causa de ego. Então a gente tem que pegar e ter uma maturidade e sempre pensar, cara, como o meu cliente me vê, a postagem que eu vou fazer, tudo que você faz, cada passo. E lembrando que quem não é visto não é lembrado. Quem não é lembrado não é comprado. E se for para você ser lembrado, que você seja lembrado aí de uma forma boa. Legal? Silas, nós temos aqui um minuto para poder encerrar. Caramba, já passou? Já passou voando, cara. Eu, por exemplo, poderia estar hoje aqui agora de camisetinha, estou em casa, mas pela imagem, até pela confiança de quem vai nos ouvir, eu preferi botar pelo menos uma camisa de manga comprida, uma camisa social e uma gravata. Meu amigo, pena que o tempo é curto, né? Pena que foi Eu não vi a hora que começou. meus queridos amigos que estão aqui, ó, lembrando da bolsa, uma bolsa de 50%. Primeiro que me chamar lá do direct vai levar essa bolsa. Qualquer treinamento lá no site, euadvogado.com.br. Agora só me chame se de fato você for ficar com a bolsa, senão você tira a oportunidade de outro colega e aí não vai ser justo. Legal? Aos meus amigos e seguidores, eu aconselho aí, sigam e adquiram os cursos aí, os treinamentos do meu amigo Dr. Robert, que é espetacular, é sensacional. E Silas, prazer imenso estar aqui contigo, cara. Ó, Prazer foi meu, irmão. No final, Larissa, eu vou deixar essa live salva aqui no meu perfil, legal? Os meus seguidores, sigam o perfil do Silas Martins. Gente, ó, uma promessa que eu tô fazendo para vocês. E normalmente eu não erro. Esse cara aqui vai ser um dos principais nomes da advocacia criminal. Olha o que eu tô falando. Vai ser advocacia criminal. Vocês vão ver ele estourando há pouco tempo. Então, já siga o perfil dele agora, para quando ele estiver lá na frente com mais de 100 mil seguidores, você falar, pô, bem que o Robert falou, ainda bem que eu fiz amizade. Então, lá, obrigado aí pelo carinho, obrigado aí pela amizade de sempre, cara. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho, por dividir essa tela aí. Foi um prazer muito grande. Espero que tenha sido produtivo para quem ouviu a gente aí. Um grande abraço, meu irmão. Com certeza. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto.